Graças a Deus, eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Aproveitando que os irmãos estão de pé, por gentileza eu convido os irmãos para estarem abrindo as vossas Bíblias no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo de número 7, a partir do versículo de número 11. Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo de número 7, a partir do versículo de número 11. Enquanto os irmãos procuram, eu quero louvar a Deus aqui na vida do pastor dirigente aqui desse trabalho, pastor, nós conhecemos lá como J. Carlos, pastor J. Carlos. Deus continue abençoando a sua vida, a vida da sua família, né? O vice aqui, evangelista Valdisson, né? A gente também tem aprendido a amar a pessoa do evangelista Valdisson, né? A liderança da mocidade que aqui se encontra, que Deus possa continuar abençoando a todos vocês. Irmã Jéssica, aqui, esposo, né? Cooperador Josimar, esposo da irmã Jéssica. É um prazer muito grande saber que tem pessoas aqui lutando aqui para o bem aqui da obra de Deus. Cooperador João Antônio, da lá de fora. Deus continua abençoando a sua vida, cooperador João Antônio. Cooperador João Antônio é muito querido ali pela gente ali na cidade de Santa Helena. A gente tem um carinho muito grande por esse adolescente e ele tem ali influenciado a muitos adolescentes, muitos jovens que acompanham ele pelas redes sociais. Isso é muito bom, né? Vamos continuar orando pela vida do cooperador João Antônio, pois sabemos que aquilo que Deus tem para fazer na sua vida é muito grande. Está escrito assim a palavra do Senhor. E Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 7, 11. E aconteceu pouco depois, ir ele à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos, e uma grande multidão. E quando chegou perto da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a o Senhor, moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que o levavam pararam e disse: jovem, eu te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar, e entregou-o à sua mãe. Versículo 16. E de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Os irmãos podem, por gentileza, tomar os vossos assentos, glorificando e exaltando o nome santo do Senhor. Vou repetir aqui o versículo 12. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levava um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. Meus irmãos, quando eu olho aqui para a Bíblia Sagrada, para o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, Jesus agora acaba de aplicar aqui no capítulo de número 6, escrito aqui, é um sermão muito conhecido. E no capítulo de número 7, a Bíblia diz que depois dele concluir esse discurso, ele entra na cidade de Cafarnaum. A cidade de Cafarnaum, ela foi uma cidade a qual Jesus, junto com seus discípulos, ele passou a fazer morada na cidade de Cafarnaum. Cafarnaum ficou muito conhecida, pois ali se tornou ali um palco ali de grandes milagres e prodígios que o nosso Senhor Jesus realizou na cidade de Cafarnaum. Só que a Bíblia Sagrada diz que havia um servo de um certo centurião que estava doente e moribundo. Ele estava à beira da morte. Naquela época ali, o centurião era um chefe de um soldado romano,
e ele era responsável ali de tomar conta ali de 100 soldados. E o interessante é que um daqueles soldados estava em uma situação difícil. Mas aquele soldado, ele era muito querido daquele centurião. A Bíblia diz que aquele centurião, ouvindo falar de Jesus, ele chama agora alguns anciões e manda, alguns anciões judeus, e manda eles ir de encontro com Jesus e falar aquela situação. O interessante é que a Bíblia Sagrada, por mais que ela chama esse homem aqui de centurião, ela não fala muita coisa acerca desse homem. O interessante é que esse homem, ele tem uma atitude a qual chamou a atenção até de Jesus. O interessante é que quando agora esses homens chegam diante dele, esses homens agora começam a falar acerca da pessoa daquele centurião para o nosso Senhor Jesus. E eles dizendo que havia ali, eles contaram a história, que havia ali um servo ali, muito querido do centurião, que estava enfermo, precisando ali de um socorro da parte do nosso Senhor Jesus. E o interessante é que eles observando, e eles diziam assim: olha, se há alguém que necessita de ajuda, é o centurião, porque ele ama muito o nosso povo, e até sinagoga ele edificou para nós. E Jesus, ouvindo aquilo, pastor J. Carlos, ele sai agora de encontro para ir encontrar com aquele homem que estava enfermo. E o interessante é que a Bíblia Sagrada diz que no meio do caminho, o Senhor, aquele homem agora manda alguns dos seus amigos ir de encontro com o Senhor e diz: Senhor, não te incomodes, porque eu não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, e por isso nem ainda me julguei digno de ir ter contigo. Dize, porém, somente uma palavra, e o meu servo será curado. O interessante é que quando Jesus agora ouve ali aquela mensagem ali que aquele homem havia mandado, o próprio Senhor Jesus ali agora, ele é impactado por tamanha fé daquele homem, o tanto que aquele homem se humilha e reconhece ali a grandeza do nosso Deus. E ele continua dizendo assim: olha, porque também eu sou homem sujeito à autoridade, e eu tenho soldados sobre o meu poder. Eu digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem, e ao meu servo: faz isto, e ele o faz. E Jesus, ouvindo isso, ele disse: olha, nem mesmo em Israel eu encontrei tanta fé. E quando aqueles homens agora voltaram ali para suas casas, para aquele local onde estava o homem, a Bíblia diz que aquele homem estava curado para a honra e glória do nosso Senhor Jesus. Mas o interessante é que a Bíblia Sagrada, ela vai dizer no versículo de número 11, que passando-se algum tempo depois, Jesus agora chama ali aquela multidão, e Jesus agora parte rumo a uma cidade por nome de Naim. Preste atenção, para você entender que a mensagem, eu estou aqui com pouco tempo, eu tenho que correr para entregar aquilo que Deus pôs no meu coração, para entregar para a igreja nesta noite. Oh, glória a Deus. Jesus agora sai de Cafarnaum e vai agora para uma cidade por nome de Naim. Ele percorre agora cerca de entre 32 a 35 quilômetros até a cidade ali, até a aldeia de Naim. E para chegar ali até Naim, era um local ali montanhoso, um local de muita subida, um local de difícil acesso, mas mesmo assim eles foram. Era um local ali pobre. Se a gente olhasse ali na ótica humana, ninguém queria ir para a cidade de Naim. Agora eu imagino ali o Senhor indo junto com a multidão, e algumas pessoas pensando: o que é que ele quer fazer lá naquele fim de mundo? Mas eu quero dizer para você que está aqui, os projetos do Senhor, talvez a gente tenha momento que não entende, mas o Senhor tem o controle de tudo, e Ele sabe a hora certa, Ele sabe o tempo certo de entrar com providência na nossa vida. E Jesus vai andando ali junto ali com a multidão. E a cidade de Naim, ela tem um significado de consolação, ela tem um significado de calma. Dava-se de entender que a cidade de Naim era uma cidade ali boa de se morar, pastor J. Carlos. E o interessante é que
no versículo de número 12. Parece agora que o evangelista Lucas, ele nos põe agora dentro dessa mensagem, ele nos faz entender aqui no versículo 12 essa passagem. A Bíblia diz que quando eles chegaram perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela uma grande multidão da cidade. Para nós entendermos isso aqui, eu preciso de aplicar aqui algumas coisas aqui dos costumes judaicos daquela época. Naquela época, as mulheres, elas eram tratadas assim, até de um certo preconceito. Elas eram tratadas de uma forma, tipo como um objeto. Naquela época, nascer mulher não era muito fácil. A pessoa ali que nascia mulher. Tanto que os judeus, quando eles iam orar, os judeus homens, eles oravam glorificando a Deus e agradecendo porque não tinha nascido mulher. E a mulher era muito sofrida. A mulher, até o ponto ali dela criar ali uma idade adulta, ela era mandada pelo seu pai. Quando ela se casava, ela era mandada pelo seu esposo. Se ela chegasse ali a morrer e não tivesse um filho homem para dar prosseguimento ali naquela geração ali, ela havia ali de se casar ali com se o viúvo ali que tivesse morrido, se ele tivesse um irmão homem, ela havia de se casar ali com seu irmão. Isso chama-se lei do levirato. Então acontecia aquilo naquela época, e a mulher era muito sofrida, aquela mulher era muito sofrida. Aí o interessante é que a Bíblia diz que agora, aquela mulher agora já havia perdido o seu esposo, e quando ela perde o seu esposo, ela deposita toda a sua confiança, ela deposita toda a sua esperança naquele menino homem. Ela olhava e dizia: Deus, eu penso comigo, conjecturo eu, está doendo, está difícil, mas aqui está a minha esperança. Parece que eu olho assim, pastor J. Carlos, e vejo ali aquela criança correndo ali, e ela olhando ali com aquele cuidado, com aquele mimo ali com aquela criança, pois ali havia ali o futuro ali daquela mãe. E ali o interessante é que de repente agora a Bíblia Sagrada diz que aquela criança ali morreu. A esperança daquela mulher também havia morrido junto com aquela criança. Aí agora lá vai uma mulher agora. A cidade era pequena, a cidade toda se comoveu com a dor daquela mulher, pois ali eles sabiam que naquela época não era fácil ali a vida de uma mulher ali sem marido, a vida de uma mulher sem filho. Aí lá vai agora aquela mulher novamente ali, diácono irmão Renato ali, fazendo aquele mesmo trajeto ali que um dia ela já tinha feito ali com seu esposo. Agora a única esperança daquela mulher estava ali sendo levada ali no esquife. A única esperança dela ia sendo levada. O interessante é que naquela época havia uma profissão que é muito estranha. Havia uma profissão que eu acho muito estranho. Eram algumas mulheres que se reuniam nos velórios e elas eram pagas para chorar. Elas eram chamadas de carpideiras. Eu imagino ali, pastor J. Carlos ali, o escândalo que as carpideiras ali iam fazendo, e o cortejo ali, o funeral ia indo. Eu não dou conta nem de descrever a dor que aquela mulher ia sentindo. Se eu for tentar descrever aqui a dor daquela mulher, eu não consigo passar para você a dor daquela mulher. E o interessante é que naquela época os cemitérios, eles ficavam localizados a cerca de 10 minutos da cidade. E lá vai a multidão ali, as carpideiras chorando, o povo ali desesperado, e lá vai chegando ali a multidão ali junto com Jesus. O interessante é que havia o contexto entre as duas multidões. Enquanto uma multidão ia triste ali no cortejo fúnebre, outra multidão ali vinha alegre, contando ali os milagres que Jesus havia feito. Aí o interessante é que Jesus, quando olha para aquela mulher, me chamou muita atenção a vida dessa mulher. Talvez ela no momento ali estava ali naquela situação ali, talvez até quieta ali, num canto ali devagar, se arrastando. Talvez ali naquele momento ali, as pessoas ali não conseguiam entender ali o que se passava realmente ali no sofrimento daquela mulher. Mas Jesus
entendia tudo que estava passando ali naquela vida. E o interessante é que aquela mulher, ela não clamou ao Senhor ali em voz alta. Aquela mulher ali, assim como o cego Bartimeu, ela não clamou ali pelo filho de Davi. Assim como a mulher do fluxo de sangue, ela não se arrastou para ali alcançar aquele milagre. Mas o sofrimento daquela mulher, o sofrimento da alma daquela mulher, chamou a atenção do nosso Senhor Jesus. O Salmo de número 139 diz: Senhor, tu me sondas e tu me conheces. Ei, há momentos que falta até palavra para nós expressar a dor que nós está sentindo, para nós expressar a dificuldade que nós está sentindo. Mas eu quero dizer para você que nessa noite aqui, que veio nesse culto de Santa Ceia, o Senhor entende o teu gemido, o Senhor entende as tuas as lágrimas. Uma lágrima para o Senhor, ela tem poder, ela toca o coração de Deus. Ela não havia clamado em alta voz, ela não havia ali pedido ali o milagre, mas a situação dela, Jesus sabia, Jesus conhecia pastor J. Carlos ali na época. Jesus sabia que quando enterrasse aquela criança ali, aquela mulher estava perdida, pois a esperança dela estava perdida. Aí a Bíblia Sagrada diz que ele se aproxima daquele esquife, e ele olha para aquela mulher e diz: mulher, não chores. Talvez a multidão olhando para ele dizia: mas como não chorar? Olha a situação dela, ela vai enterrar ali a única esperança dela, e ela vai voltar para uma vida agora difícil. Aí Jesus olhando para ela e diz: mulher, não chores. Oh, glória a Deus, aleluia. Há momentos que as palavras nos faltam, mas o Senhor entende, pastor J. Carlos, o nosso gemido lá na nossa casa. O Senhor entende o nosso gemido na igreja. A palavra do Senhor diz que o Espírito Santo de Deus, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Nós não somos de ferro. Há momento que falta a palavra sim, mas quando nós dobramos o joelho, mesmo sem palavra, o Senhor nos entende, e o Senhor manda vitória para a igreja dele. Porque eu quero dizer para você que o Senhor tem compromisso aqui com esse povo. O Espírito Santo de Deus, ele tem compromisso com esse povo. Ei, você que vem aqui nessa noite aqui, eu quero dizer para você que você não é um desamparado não. Você tem dono, e o seu dono, ele cuida da tua vida, ele cuida da tua casa, ele cuida da tua família. Ele olha e vê a situação daquela mulher, e ele chega ali perto ali do esquife e diz: não chores. Aí a Bíblia diz que ele toca ali no esquife, mas ele não podia tocar no esquife, porque quem tocava no esquife era considerado imundo, ele tinha que ser excluído. Aleluia, oh glória a Deus, oh maravilha. Mas o interessante é que enquanto eles discutiam entre si, se toca ou se não toca, se podia ou se não podia, aí Jesus dá uma ordem que muda a história daquela mulher. Aí Jesus diz: menino, levanta-te. Aí a Bíblia diz que ele levanta, ele senta e ele começa a falar. Eu pagava para saber o que aquele jovem falava naquele momento. Aí eu imagino aquela mulher, ela chegou lá sem esperança, ela ia naquele trajeto sem esperança. Aí Jesus chega ali e dá esperança para aquela mulher. Ei, eu estou pregando aqui para pessoas aqui que talvez até pensou em tirar a sua vida. Quantas vezes você até pensou em tirar a sua vida, pensando que não tinha mais jeito para você, mas aí Jesus te encontrou, e ele encheu o seu coração de esperança, ele te encheu com o Espírito Santo, e te pôs aqui nessa noite aqui, para adorar o nome dele, para glorificar o nome dele. E por isso é motivo de nessa Santa Ceia, você levantar a sua mão e adorar aquele que é digno de toda honra, de toda glória e de toda adoração. Calaia subri canta labra for que alaia sébia. Aleluia. Arancho que alaia sébia.
Quando Jesus olhou para aquela mulher, a Bíblia diz que ele moveu-se de compaixão. A palavra mover de compaixão quer dizer, é um sentimento, aquela mesma dor que a pessoa está sentindo ali, ele também sentiu ali, aquela dor que aquela mulher sentia, e ele entrou com providência ali, no milagre ali daquela mulher. Ei, eu quero dizer para você aqui, que a compaixão do Senhor, ela está sobre essa casa aqui, nessa noite aqui, ela está sobre a minha vida, ela está sobre a sua vida aqui nessa noite. Para me terminar, escute. Estava eu na minha casa, mais ou menos, esse ano aí, mais ou menos no mês de maio. Eu recebi o convite para pregar lá num campo, na cidade de Castelândia. Escute isso, já vou terminar. E era por volta de 3:30 da tarde, eu estava lendo a Bíblia. O sol estava muito quente. Eu estava lendo a Bíblia ali no livro do profeta Daniel. E eu cheguei ali no momento ali que quando ninguém conseguia dar interpretação, aí a Bíblia diz que Daniel reúne os seus amigos e vai orar, para que Deus desse a interpretação. E eu fiquei com aquilo no meu coração. Daniel foi orar, Daniel foi orar, queridos. E de repente ali, 3:30 da tarde, ali um sol escaldante, eu escuto ali para cima da minha casa ali, 5 disparos de arma de fogo. E eu saio ali no portão para ver o que estava acontecendo, e eu vi ali uma multidão se ajuntando. Eu fui subindo ali devagar para ver o que estava acontecendo. E eu vi uma cena muito triste, pastor J. Carlos. Eu vi um jovem ali que cresceu na igreja. Eu vi um jovem ali que há 3 meses atrás estava crente, servindo ao Senhor, mas ele resolveu largar tudo. Ele resolveu, como diz o ditado aí, chutar o pau da barraca. Eu não vou ser mais crente. Eu olhei e vi aquele jovem ali com 5 tiros no corpo dele. O rapaz pediu para ele deitar e atirou 5 vezes naquele rapaz. E eu olhei vendo aquela situação, conheci a mãe dele, a avó dele, crente. Nesses 3 meses que ele saiu da igreja ali, o diabo aprontou essa com ele. E eu estava de longe ali, observando aquela situação. E eu vi, era muito sangue, ele já estava quieto, ele não conseguia mais ali se mexer ali. E eu me lembro ali que eu estava de longe, eu perguntei para uma prima minha, eu disse assim: ele está vivo ainda? Ela disse: eu não sei, parece que não está mais vivo. E eu fui andando ali, conduzido, pastor J. Carlos, pelo Espírito Santo de Deus, até aquele jovem. E eu ajoelhei perto daquele jovem ali. E naquele momento o Espírito Santo de Deus ali no meio daquela rua, ele me encheu com a presença dele. Que só quem sentiu essa presença maravilhosa sabe do que eu estou falando aqui nessa noite. Ele me encheu com a presença dele. A rua já estava tomada de pessoas. E eu cheguei perto do ouvido daquele jovem, eu fiz uma pergunta para ele, eu falei: jovem, você está me ouvindo? Ele não conseguiu me responder, mas eu escutei como ele deu tipo um gemido. E eu entendi que ele estava me ouvindo. Eu disse para ele, eu falei: jovem, você quer aceitar a Jesus? Porque eu sabia ali que não tinha mais condição para ele ali. Assim como aquela mulher ali, eu vi que não tinha mais condição para ele. E ele deu mais um gemido ali e tentou balançar a cabeça, dizendo que aceitava Jesus. Irmãos, o sangue do corpo dele já estava tudo derramado. Atrás da orelha dele eu vi um buraco, pastor, que cabia um dedo. O rosto dele. E eu falei: então eu vou orar por você agora. E as pessoas começaram a murmurar: ele está doido, será? Mas eu sabia do Deus que estava me usando ali naquele momento. Oh glória, oh aleluia. Tem muita gente, pastor J.K., pensando que aquele Deus que abriu o mar vermelho não opera nos dias de hoje. Mas quem está pensando isso está enganado. Eu quero dizer para você que ele continua sendo o mesmo. Ele não mudou, ele continua sendo o mesmo. E ele continua ainda operando milagres, sim. Eu estendi a minha mão ali sobre a cabeça dele no meio da rua. Eu olhei para o céu no meio da rua, ali a rua cheia. Eu falei: Deus, tem misericórdia da
vida desse jovem. Mas se for da tua vontade, Deus, dá uma nova oportunidade para ele agora. Queridos, quando eu tirei a mão, pareceu coisa ali de cinema. Aquele jovem pulou no meio da rua. Ele começou a levantar ali. O povo começou a ficar doido, pensando que eu era algum macumbeiro, não. Mas era o Espírito Santo de Deus agindo ali no meio da rua ali. Era o Espírito Santo de Deus agindo na cidade de Santa Helena. E eu quero dizer para você que o Espírito Santo de Deus, ele está aqui nessa noite aqui, ei. Talvez você tenha clamado há muito tempo pela uma cura. Eu quero dizer para você que ele pode te curar aqui nessa noite aqui. Eu sinto a autoridade dele aqui nessa noite. Xalabraia sébia, a calabra forte, a labra súbia. Ei, eu prego o Deus que faz milagre. Eu prego o Deus que opera milagre. E ele se levantou ali. Os bombeiros chegaram. Ele subiu na maca e foi para o hospital. 22 dias eu estava na minha casa. Meu Deus do céu, tem que terminar. 22 dias eu estava na minha casa. Aí eu escuto batendo no portão da minha casa. Quando eu olho os irmãozinhos daquele rapaz, dizendo: a paz do Senhor, irmão Frank, paz do Senhor, irmão Frank. 22 dias. A minha mãe mandou você ir lá em casa ver meu irmão, que ele está lá em casa. Eu falei: eu tenho que ir lá ver esse milagre. A gente foi numa campanha de oração lá à tarde, eu mais a minha mãe, e eu cheguei lá ansioso para ver aquele menino. Aí eu sentei naquela casa, a mãe dele falou: vou fazer um café e vou chamar ele. Aí eu pensei nele, vai vir todo arrebentado, ele vai vir numa cadeira de roda, alguma coisa. Irmãos, quando eu olho saindo naquela porta, lá vem um jovem andando ali, e ele chegou em mim, e a primeira palavra que ele me disse foi: irmão Frank, a paz do Senhor Jesus. Eu olhei para ele e disse assim: ei, você tem convicção do que Deus fez na sua vida? Ele disse: eu tenho. Ei, eu quero dizer para você que chegou aqui desanimado aqui nessa noite, aqui, fique de pé. Você que chegou desanimado aqui nessa noite, pensando em parar, aleluia, pensando em desistir da caminhada, eu quero dizer para você que o nosso Deus ainda continua sendo o mesmo. O nosso Deus ainda continua falando, continua operando no meio da igreja. Ei, jovem, eu não te conheço, mas o meu Deus manda dizer para você que Ele tem um grande projeto na sua vida. Ele tem uma grande chamada para realizar na sua vida, mas Ele manda dizer para você: se entrega para Ele. Tem hora que tu tem medo, tem hora que tu tem medo de viver na dependência dEle. Grandes coisas Ele tem para fazer na sua vida, mas Ele quer um pouco mais de confiança nele. Ele diz para você: ei, confia mais em mim, confia mais em mim, porque eu tenho poder para fazer milagre. Pastor JK, eu posso orar para entregar o microfone? Meu Deus. Achai calaia sébia. Tem alguém que quer aceitar a esse Jesus que eu prego aqui nessa noite? Vem aqui para frente que eu quero orar pela sua vida. Calabraia sébia, forque alabra raceba. Oh, aleluia. Aleluia. Tem alguém que quer aceitar aqui a esse Jesus aqui nessa noite? Se tem aqui, eu tenho que entregar o microfone aqui, mas antes eu tenho que orar aqui nessa noite aqui. Aleluia. Antes eu tenho que orar aqui, que a presença de Deus está aqui. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui nessa noite. Eu não quero saber se você está sentindo que talvez você tenha sentido algo que você tem muito tempo que você tem clamado a Deus. Aleluia. Tem muito tempo que você tem clamado essa enfermidade para ir. Ei, tem um jovem doido aqui nessa noite aqui, que acredita no milagre de Deus. Tem um jovem louco aqui nessa noite aqui, que acredita no milagre de Deus. Eu te convido a vir até a frente aqui, e eu quero orar pela sua vida nessa noite. Eu não sei o que você está sentindo. Ei, você que está fraco nessa noite, vem até aqui. Eu quero orar pela sua vida aqui nessa noite aqui, e Deus vai estar operando aqui um milagre aqui nessa noite. Essa jovem está reconciliando aqui nessa noite. Oh, glória a Deus, glorificado é o nome santo do Senhor Jesus. Oh, glória, maravilha de Deus. Ei, o
Senhor me pegou na cidade de Santa Helena de Goiás, no ano de 2011. Eu ficava 24 horas nos botecos daquela cidade lá, bebendo ali, embriagado, correndo polícia, brigando ali. Mas um dia ele bradou lá no quarto da minha mãe ali. Minha mãe é bem escurinha, mas ela ficou 14 anos no ciclo de oração, pagando preço pela minha vida. Aí um dia ele bradou lá naquele quarto ali, e o Senhor disse que ele tinha uma chamada na minha vida. A primeira coisa que ele fez, dentro de 3 meses, ele me tirou do emprego. Ele abriu uma porta para mim, ele abriu uma porta para mim, ele me assalariou. Eu recebo quase 2 salários mínimos, só para me falar de Jesus, só para me dizer que Jesus é bom. E é por isso que eu falo com convicção aqui nessa noite aqui. Só tem a jovem aqui que está aceitando Jesus? Só tem essa jovem aqui nessa noite? Eu quero orar, eu já passei do tempo já, pastor J. Carlos. Mas eu quero orar pela sua vida aqui nessa noite aqui. Aleluia. Eu quero convidar aquele jovem de camisa preta lá atrás, lá da esposa do jovem aqui, jovem. Aleluia. Oh, glória. Aleluia. E vem na frente aqui, Iago. Eu quero orar pela sua vida também, ei. Quantos jovens eu vejo aqui, ei. Coisa boa é a gente entregar a nossa juventude para Deus. Irmão Renato, se Deus tivesse me chamado há alguns anos atrás, eu tinha evitado tanta coisa, eu tinha evitado de tanta tranqueira, de tanto sofrimento, ei. Coisa boa é servir a Deus. Coisa boa é a gente entregar a nossa juventude para Deus. Tem mais alguém nessa noite que quer aceitar a esse Jesus? Eu quero dizer para você que quem vai cuidar de você é Deus. Quem vai te caminhar é Deus. Porque tem hora que a gente quer tomar rumo que Deus não quer. Tem hora que a gente quer fazer coisa e Deus não quer. E a gente fica dando cabeçada, e a gente fica quebrando a cabeça. Mas eu quero dizer para você que nessa noite aqui, entra na posição aqui e deixa Deus cuidar da sua vida. É só essa jovem mesmo aceitando Jesus? Tem mais alguém aqui? Só essa jovem mesmo? Aleluia. Ô glória. Pastor J. Carlos, não dá tempo de ninguém cantar mais não, né? Pode cantar, irmão Renato, canta e nós vamos orar aqui. Ei, queridos. Aleluia. Oh, glória a Deus. Ei, o pregador não faz nada não. Aleluia. Mas você viu a história que eu contei? Aquele centurião, a fé dele, ela alcançou um milagre. A fé dele não precisou nem de Jesus chegar. Vai depender do seu coração, vai depender da tua fé aqui. Mas nós, como os ministros do Senhor, nós vamos orar pela sua vida. Nós vamos aqui abençoar a sua vida aqui em nome de Jesus. Se puder soltar o playback, já pode soltar, que o tempo aqui já está passando. Tem que entregar para o pastor o microfone.